Olá galera que curte o meu canal do YouTube, eu sou Samuel Wagner e estou chegando com mais um vídeo devocional para abençoar, edificar e acrescentar a sua vida. Mas antes eu quero agradecer a todos pelos mais de 30 mil inscritos nesse canal que a gente acabou de romper essa semana. Muito obrigado por todo mundo que está chegando. E se você chegou hoje através desse vídeo, já se inscreve aqui no canal porque todo domingo tem um vídeo para abençoar a sua vida. Quase todo domingo, né? Enfim, não deixa de participar, já deixa o teu joinha aqui nesse vídeo para a gente alcançar mais pessoas e se prepara, porque hoje a palavra é de confronto. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a graça de Deus. Chama a vinheta e vamos aprender da palavra, porque Deus quer te fazer cada vez mais um homem e uma mulher segundo o coração dele. Vamos à palavra de Deus. Pois bem, galera, o tema do nosso vídeo devocional de hoje é um dos atributos mais belos de Deus para com o homem. Mas, infelizmente, esse atributo, por não ser muito bem compreendido até dentro de algumas igrejas, tem levado algumas pessoas por um caminho completamente diferente do que o que esse atributo significa. Eu estou falando sobre a graça de Deus. Essa graça que algumas pessoas chamam de favor imerecido de Deus para com o homem, mas que é algo muito mais profundo e abrangente do que apenas um favor imerecido. A graça é a capacidade que nós temos em Deus de fazer boas escolhas, de acertar. A graça também é a capacidade que Deus nos dá para sermos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Quando nós acertamos, quando nós conseguimos fazer a vontade de Deus, é pela graça. A palavra também fala que é pela graça que nós alcançamos a nossa salvação. E para que você entenda um pouco mais sobre isso, Paulo diz aqui no livro de Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 5. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Perceba que através dessa palavra, Paulo ele explica de uma forma muito prática o que é que a graça de Deus significa. A graça é a capacitação de Deus para com o homem, para trazer salvação. Tem muitas pessoas que acham que a salvação é conquistada por obras, por uma vida perfeita, mas nós que somos seres humanos sabemos muito bem que não existem pessoas perfeitas, que por mais que uma pessoa tenha uma reputação bacana, tenha dons espirituais, ela também tem as suas falhas, que as impossibilitam de alcançar a salvação que não seja pela graça de Deus. Agora, algo que eu queria combater e discutir com vocês nesse vídeo de hoje é sobre uma graça adulterada que algumas pessoas andam pregando por aí. Isso mesmo, pregando por aí. Até pessoas em cima de púlpitos e pessoas que exercem um papel de liderança, por falta de sabedoria, acabam pregando uma graça libertina, em que as pessoas usam o fato do amor de Deus, da graça de Deus derramada sobre nós, como uma desculpa para os seus pecados. É algo lamentável, porque é incomparável você comparar a graça de Deus com Vale Night para você pecar. Algumas pessoas dizem, não, Deus sabe do seu pecado mesmo, você ainda vai pecar muito, e você pode pecar, Jesus já pagou o preço na cruz. E as pessoas acabam comparando o sacrifício do sangue da cruz de Jesus como se tivesse sido uma bobagem, ou seja, ele já morreu por nós, está tudo resolvido, a gente pode pecar à vontade, que a graça de Deus está aí para nos perdoar. E eu até, por um lado, concordo com você que a graça de Deus perdoa qualquer pecado que você possa cometer. E eu desejo que você entenda algo de uma vez por todas nesse vídeo, que Deus te ama mesmo, que a graça de Deus é capaz de te perdoar, mas o fato é que você vai colher todas as más sementes de pecado que você tem plantado. A graça não nos isenta da justiça divina. Nos isenta em parte porque verdadeiramente a palavra de Deus nos diz, que é pela graça que nós somos salvos, que nós não temos capacidade de sermos salvos pelas nossas obras, mas aqui na terra, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E é por isso que a minha oração hoje é para que você entenda essa graça e vivencie na sua vida. A graça te levanta quando você peca,
a graça limpa as suas vestes quando você se suja, mas entenda que mais lindo do que a graça te levantar é a graça te manter de pé. Mais maravilhoso do que a graça te perdoar quando você peca é a graça te dar força para você não pecar. Sabe, algumas pessoas infelizmente têm usado a graça de Deus como um pretexto. Tem até um determinado pregador que um dia estava pregando que eu quase levanto da cadeira e derrubei ele lá do púlpito, porque ele simplesmente falou que nós não precisamos nem pedir perdão a Deus do nosso pecado, porque Jesus já sabe mesmo, já está perdoado. Que palhaçada é essa? Que a gente não tem que pedir o perdão do nosso pecado? Temos que pedir sim, não porque Deus precise saber, mas porque isso faz parte de um trabalho de limpeza da nossa consciência. Quando nós nos ajoelhamos antes de dormir e pedimos perdão ao Senhor e dizemos: Pai, perdão porque hoje eu fiz isso, perdão porque hoje eu falei aquilo, eu olhei para aquilo, porque quando a gente pede perdão, a gente quebra o ciclo do pecado. A Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Sem confissão de pecado não há perdão. E é por isso que a minha oração hoje é: desfrute da graça de Deus, mas desfrute da graça genuína e da graça verdadeira, que te capacita a ser um homem segundo o coração de Deus e uma mulher segundo o coração dele. Muito cuidado para não confundir as coisas e achar que você, porque tem a graça de Deus sobre a sua vida, você tem um limite de pecado. Deus não te deu limite nenhum. É claro que você erra, mais uma vez repetindo, é claro que a gente tropeça, mas nós não temos mais prazer no pecado. É isso que eu preciso que você entenda de uma vez por todas. Eu amo a frase que o Martinho Lutero, certa feita, disse, né? Ele falou que um nascido de novo pode até voltar a pecar com o corpo em um momento de fraqueza, mas com o espírito nunca mais ele terá prazer no pecado. Se o pecado para você é algo comum, natural, rotineiro, que você peca e não sente nem mal ao cometer um erro, eu quero dizer que você nunca foi alcançado pela graça de Deus. Você nunca foi alcançado pelo amor de Deus. Na verdade, você nunca recebeu nem o Espírito Santo, porque um dos sintomas da nossa salvação e do nosso encontro com Deus é que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando nós erramos, nós nos envergonhamos, nos sentimos mal. O Espírito Santo nos convence do nosso erro. E a minha oração hoje é que esse vídeo abra o seu entendimento, para que você entenda de uma vez por todas que Deus te ama, que Jesus morreu por você, que a graça dele está disponível e a misericórdia todas as manhãs se renova sobre a sua vida. Deus te aceita como você é. Sabe aquela doutrina, aquela história do vem como estás? Isso é verdade, mas você não pode permanecer como você está. Deus não tem prazer no seu pecado, Deus não passa a mão no seu erro, e se preciso for, ele vai permitir você colher coisas ruins para você entender que não é Satanás que tem tentado te destruir, é você quem tem colhido coisas ruins porque tem plantado más sementes. Exerça essa consciência na sua vida e essa autorresponsabilidade de viver a graça de Deus, mas a graça verdadeira, que liberta, que transforma e que é algo tão grande que o Senhor derrama sobre nós, que nós ficamos constrangidos de errar para com Ele. Que nesse dia a graça de Deus te alcance e quebre todo o grilhão de pecado que esteja te amarrando ou te prendendo. Que você viva essa graça, que é a graça verdadeira e genuína, que não apenas te perdoa do teu passado, mas te dá um novo futuro com boas escolhas e com uma vida reta diante do Senhor. Que Deus te fortaleça e que você acerte mais do que erre após esse vídeo. Tudo depende de mim e de você, de aceitarmos essa graça e fazermos a nossa parte para ter uma vida realmente segundo a vontade de Deus para cada um de nós. Porque como a própria graça significa, eu também gosto muito de uma frase que diz e que representa o amor e a graça de Deus, que fala que Deus não nos ama porque nós somos bons, mas Ele nos torna bons porque nos ama. Assim como o telhado não brilha porque a luz vem dele, mas ele brilha porque o sol reflete sobre ele. Assim também é a graça de Deus sobre nós. Nós não somos bons em nós mesmos, mas uma vez a graça de Deus refletida em nós, tudo na nossa vida muda, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus te liberte, te transforme e te faça caminhar de
cabeça erguida, vivendo a vida que Jesus conquistou por você. Uma vida com abundância. É isso que a graça de Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. E como nos outros vídeos, é claro, eu desejo orar pela sua vida. Senhor Deus, eterno e amado Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela Tua graça. Quero te agradecer, Senhor, por esse favor que nós realmente não merecemos, não merecíamos, Senhor. E o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Muito obrigado, porque é a Tua graça que nos atrai, é a Tua graça que nos perdoa, é a Tua graça que nos apresenta a Tua salvação. Eu te peço que essa mensagem que acabou de ser, Senhor, ministrada para a vida de cada uma dessas pessoas, possa realmente trazer transformação, mudança de vida, que essa pessoa consiga se libertar dos mesmos erros, que ela não se acomode em seus pecados, mas que ela busque a Tua graça para que ela possa ser liberta, que ela não justifique os seus erros, mas que ela peça ajuda ao Espírito Santo para que pela graça ela possa ser transformada. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar desse amor, dessa misericórdia, dessa graça e desse perdão que o Senhor tem derramado de uma maneira tão abundante sobre nós. Eu declaro libertação, eu declaro mudança de vida e transformação para que essa pessoa não seja o que ela quer ser, mas que ela seja aquilo que o Senhor deseja que ela seja. Eu abençoo cada vida, cada família, cada pessoa que está me ouvindo agora e me assistindo, e que essa palavra possa trazer realmente consciência e transformação de vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vez por outra a gente para pensar na graça de Deus. Olha para cima, meneia a cabeça e diz: é incrível.